Oi, pessoal, tudo bem? Continuando a parte de frações, a gente vai ver operações com frações, tá? Regras de soma, subtração, multiplicação, divisão e dicas, tá? Eu coloquei, assim, coisas que as pessoas mais me perguntam, de dúvidas. Então, vamos começar? Agora vamos ver algumas regras para somar e subtrair frações. Então, por exemplo, se eu tiver 5 terços mais 10 terços, tá? Se tiver a mesma base, então, mantém a base e soma lá em cima, ó. 5 mais 10, que é igual a 15 sobre 3, tá? E aí ainda dá para simplificar, né? 15 sobre 3 igual a 5. Outro exemplo, se eu tiver 1 sexto menos 8 sextos mais 10 sextos, tá? Tudo na base 6, mantém a base e aí faz o que tá pedindo em cima. 1 menos 8 mais 10, tá? 1 menos 8 menos 7 mais 10 igual a 3 sobre 6, tá? Que dá para simplificar, né? Dividir por 3 em cima por baixo, que dá 1 sobre 2, tá bom? Outra regra. Se a base for diferente, por exemplo, se eu tenho 5 sobre 2 mais 3 sobre 7, por exemplo, tá? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar na mesma base, tá? Uma dica é você pode fazer o MMC, achar o mínimo múltiplo comum, ou você pode só multiplicar, ó. 2 vezes 7, que é igual a 14, tá? E aí eu vou colocar o 14 embaixo aqui, esse é um macete. E aí você faz 14 dividido por 2, 7, vezes o que tá em cima. 7 vezes 5, 35. Mesma coisa para outra. 14 dividido por 7, 2, vezes 3, 6, mais 6. E aí eu acho o valor. 35 mais 6, 41, sobre 14, tá bom? Quer ver? Vamos fazer outro exemplo. 7 sobre 4 menos 10 sobre 8, tá? Você pode achar o MMC, tá? Ou você multiplica ali, ó, 4 vezes 8, que é igual a 32. E aí você vai colocar ali, ó, 32 dividido por 32 dividido por 4 vai dar 8, vezes o que tá em cima, que é 7, 8 vezes 7, 56, tá? O outro ali, ó, 32 dividido por 8 vai ser 4, vezes o que tá em cima, menos 10, menos 40. E aí eu vou ter 56 menos 40, 16, dividido por 32, tá? Ou você pode achar o mínimo múltiplo comum, né? 7 sobre 4 menos 10 sobre 8, o mínimo múltiplo comum entre 4 e 8 é divisível por 4, os dois, dá 1, por 8, 2, dá por 2, 1 e 1, então 4 vezes 8. O mínimo múltiplo comum entre as duas é 8, tá? Então, aí eu faço do mesmo jeito. 8 dividido por 4, 2, vezes 7, 14. 8 dividido por 8, 1, vezes menos 10, menos 10, tá bom? 14 menos 10 dá 4 sobre 8, tá? Que é igual a 16 por 32. Se eu multiplicar por 4 em cima e 4 embaixo, eu vou ter 4 vezes 4, 16, 8 vezes 4, 32, tá bom?
frações equivalentes, lembra? Então, posso fazer das duas formas. Vamos resolver algumas equações com frações. Então, eu tenho aqui 3x sobre 5 menos 10 igual a 2, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Preciso achar o valor de x, então eu vou isolar o x. Então, eu vou ter 3x sobre 5. O que eu vou fazer? Eu vou isolando, vou passar o menos 10 para lá. Então, vai ficar 2 mais 10, né? Se troca, muda de sinal. Então, eu vou ter 3x sobre 5, que é igual a 12, tá bom? E aí, eu tenho 3x, o 5 tá multiplicando, então, o 5 tá, desculpa, dividindo, então ele passa multiplicando do outro lado. Então, 12 vezes 5, tá? E o 3 que tá multiplicando, ele passa dividindo. Então, 12 vezes 5 dividido por 3, tá bom? E aí, eu posso simplificar antes, né? Ó, 3 por 12, 4, né? E 4 vezes 5 igual a 20, tá bom? Ou eu posso x igual a 12 vezes 5 dividido por 3, multiplicar antes 60 por 3 e depois simplificar, que vai dar 20, tá bom? Nesse segundo caso aqui, eu tenho, ó, x e x, então eu tenho que resolver esse x aqui para depois passar para a igualdade, tá bom? Diferente da primeira que não tinha o x no 10. Então, vou somar os dois. 9 sobre 2 menos 5x, quando não tem nada, é 1, não é? E aí, o que eu faço? Lembra do ou acho o mínimo múltiplo comum, ou só multiplica, né? No caso, 2 vezes 1 igual a 2. E aí, eu faço, né, o negocinho ali, ó. 2 dividido por 2 dá 1, vezes o de cima, que é 9x, 9x. 2 dividido por 1 é 2, vezes menos 5x, menos 10x, tá? Sobre 2, que é isso aqui, que é igual a 20. E aí, eu posso somar aqui, ó, 9x menos 10x dá menos x sobre 2, que é igual a 20. O 2 está dividindo, posso passar multiplicando, né? Então, menos x igual a 2 vezes 20. Então, menos x igual a 40, tá bom? Agora, eu quero o valor de x e não do menos x, tá? Então, posso fazer o seguinte, menos x não é menos 1 vezes x, que é menos x, que é igual a 40, tá? E aí, o menos 1 tá multiplicando x, o menos 1 vai passar o quê? Dividindo o 40. E positivo com negativo fica menos 40, tá bom? Ou, né, o que muita gente faz, que é multiplicar, multiplica por menos 1 dos dois lados. Aí vai ficar menos 1 vezes menos x, mais x, menos 1 vezes 40, igual a menos 40, tá bom? As duas opções. O próximo ali, ó. Então, aqui eu tenho 4x sobre 7 mais 3 quintos de x, tá bom? Tem que somar isso aqui primeiro. Então, eu vou fazer ou MMC ou multiplica 7 vezes 5, que é 35. Então, embaixo vai ser a base 35, e aí eu faço 35 dividido por 7 dá 5, né? Vezes 4x, 20x. 35 dividido por 5 dá 7, vezes 3x, mais 21x, que é igual o menos 3 que está do outro lado, tá? E eu tenho 20x mais 21x, 41x sobre 35, que é igual a menos 3, tá? E aí, eu tenho 41x igual a 35, está dividindo, passa multiplicando, menos 3 vezes 35. Que aí, eu vou ter x igual a 3 vezes 35, que é menos 105. O 41 tá multiplicando, ele passa dividindo o valor de x. Belezinha? Multiplicação com frações. Então, multiplicação com fração é simples.
né? Então, se eu tiver 3/5 vezes 10 sobre 8, tá? Multiplica em cima, 3 vezes 10, 30. Multiplica embaixo, 5 vezes 8, 40, tá? E aí, eu posso até simplificar, ó, por 10 dá 3/4, que é 0,75, tá bom? Por exemplo, se eu tiver 5 sobre 6 vezes 10 sobre 2 vezes 2/3, tá? Então, o que que eu faço? Multiplica os de cima, tá? 5 vezes 10, 50, vezes 2, 100. Multiplica embaixo. 6 vezes 2 vezes 3, 36, tá bom? E aí, dá pra simplificar. Eu posso simplificar antes, quer ver, ó, 5/6 vezes 10 sobre 2 vezes 2/3, ó, posso cortar o 2 com 2 antes, tá bom? E aí, eu vou ter 5 vezes 10, aqui fica 1 vezes 1, 50, sobre 6 vezes 1 vezes 3, 18, tá bom? Que é a mesma coisa que o de cima. Se eu fizer o quê? Multiplicar por 2. 100 sobre 2 vezes 18, 36. Lembra? Frações equivalentes. Bom, se eu tiver, por exemplo, 3 vezes 4/5, tá? O 3, não posso falar, posso pôr na forma fracionária, que é 3 sobre 1? E é a mesma regra. 3 vezes 4, 12. 5 vezes 1, 5. 12/5, tá bom? Se tiver um negativo, por exemplo, menos 5 vezes 7 sobre 8, tá? Menos 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1, né? 5 vezes 7, 35. 1 vezes 8 sobre 8. Só que negativo vezes positivo fica negativo, menos 35 oitavos. Se tiver com variáveis, tá? Multiplicação, do mesmo jeito, tá? O que a gente vai fazer, ó? 3 vezes 7, 21. X vezes Y, 21xy. Sobre, multiplica os de baixo, 2 vezes 5, 10. Tá bom? Ali, ó, menos 6A, a mesma coisa que menos 6A sobre 1, né? Então, multiplica em cima, negativo com positivo fica negativo, tá? 6 vezes 4, 24, e A vezes X, que é AX, sobre 1 vezes 3, que é 3, tá bom? Aqui dá para simplificar ainda. Na de baixo, ó, multiplicação de 3 sentenças, tá? Multiplica tudo em cima, multiplica tudo embaixo. 2x ao quadrado é 2x ao quadrado sobre 1. Então, embaixo vai ficar 3 vezes 1, 3, vezes 3 vezes 7, 21, embaixo. E em cima eu multiplico tudo, né? 2 vezes menos 1, menos 2, vezes 1, menos 2. X ao quadrado vezes x, não é a mesma coisa que x elevado a 1? Pela regra da potência, mantém a base e soma os expoentes, né? Então, fica 2 mais 1, que é x ao cubo. Então, 2x ao cubo vezes y. Belezinha? Divisão com fração. Então, na divisão com fração, eu posso fazer de duas formas. Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso inverte. Se é 2 sobre 7, é 7 sobre 2. E aí, é uma multiplicação de frações simples, né? 3 vezes 7, 21. Multiplica os de cima, multiplica os de baixo. 5 vezes 2, 10. Tá bom? Aqui é a mesma coisa. Mantém a primeira, menos 5/3, e multiplica pelo inverso da segunda. Se é 8 sobre 7, é 7 sobre 8, tá?
E aí, multiplicação normal, multiplica os de cima, menos 5 vezes 7 é menos 35, multiplica os de baixo, tá? 3 vezes 8, 24. Ou você pode fazer de outra forma. Eu gosto de fazer assim. Então, eu tenho 3 sobre 5 que está dividido por 2 sobre 7, tá? E aí, eu faço extremos, 3 e 7, 21, por meios, 5 vezes 2, 10. Tá vendo? Dá o mesmo resultado. Aqui também, menos 5 terços dividido por 8 sobre 7. E aí, eu faço extremos, 5 vezes 7 menos 35, por meios, 3 vezes 8, 24. Tá vendo? Mesmo resultado, tá bom? 5 terços de x igual a 8 sobre 7. Então, eu preciso achar o valor de x, então eu tenho que isolar o x. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar esse 5 e esse 3, tá bom? Então, o que eu posso fazer? Ó? O 3 está dividindo, ele passa multiplicando. Então, vai ficar 5x, que é igual a 8 sobre 7, vezes 3, tá bom? E aí, eu tenho 5x, que é igual, quando não tem nada embaixo, significa que é 3 sobre 1. Então, eu tenho que 8 vezes 3, 24, 7 vezes 1, igual a 7. Agora, o 5 está multiplicando o x, ele passa dividindo o 24 sobre 7. Então, eu vou ter x igual a 24 sobre 7, dividido por 5. E 5 eu não posso falar que é 5 sobre 1, que é a forma fracionária? E aí, eu faço extremos por meios. Então, 24 vezes 1, 24, e 7 vezes 5, 35. Tá bom? Esse é o valor do x. Desse lado aqui, ó. Então, ó, preciso isolar o x, tá? Tudo isso aqui não tá dividindo, então tudo isso aqui passa multiplicando quem? O menos 5. Então, eu vou ter 3x mais 2y igual a menos 5 vezes 2x menos 4, tá? E aí, eu faço o quê? Distributiva, né? Tá? 3x mais 2y igual a 5 vezes 2x menos 10x, menos 5 vezes menos 4, menos com menos, mais 20, tá bom? E aí, eu vou ter o quê, ó? Vou passar o x para cá e o y para cá. Então, 3x é menos 10, troca de lugar, troca o sinal. 2y passa de para lá, então, menos 2y e o 20 que já tá ali, tá bom? E aí, eu tenho o quê? 3x mais 10x, 7x, que é igual a menos 2y mais 20. O 7 está multiplicando, ele pode passar dividindo tudo ali, tá bom? Agora aqui, 3x sobre 5, tá? Eu posso falar que 3x é igual a 3x sobre 1, não é? Posso falar que 5 é 5 sobre 1. Então, eu vou colocar ali, ó. 3x é 3x sobre 1, que está dividido por 5 sobre 1, tá bom? E aí, eu posso fazer extremos por meios. Então, vai ficar 3x sobre 5, tá bom? Aqui, uma dica. Eu não quero trabalhar com números fracionários, tá? Quero tirar essa fração daqui. Então, o que eu faço? Embaixo é o 3 e o 12, tá? Ao invés de tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum, eu multiplico, ó, 3 vezes 12, que é igual a 36, tá bom? E aí, eu vou substituir, ali vai ficar sobre 36, tá?
E aí eu tenho, daí você faz 36 dividido por 3 dá 12, vezes 5, 60, tá? Aí eu tenho 60x, né? Vezes 5x. Mesma coisa, você vai pegar ali 36 dividido por 12 vai dar 3. 3 vezes 7y, 21y, mais 21y, tá? Que é igual a 2, tá bom? E aí, o 36 tá dividindo, pode passar multiplicando. Então, vou ter 60x mais 21y, que é igual a 2 vezes 36. Então, 60x mais 21y, que é igual a 72, tá bom? Então, eu tirei a fração, e aí eu posso trabalhar com a equação sem ser fracionária. Ou eu posso pegar a equação, tá? 5 terços de x mais 7 sobre 12y igual a 2, tá? Faço isso aqui, multiplica, que dá 36, e aí eu multiplico tudo por 36, tá? A equação inteira. Então, vai ficar 36 vezes 5 terços de x vezes 36, mais 7 sobre 12y vezes 36, que é igual a 2 vezes 36. E aí, eu multiplico tudo, tá? Dá para simplificar, né? Ó, 3 por 36, 12, e 5 vezes 12, 60x. 12 por 36 é 3, e 7 vezes 3, 21y, que é igual a 2 vezes 36, que é 72. Tá vendo, ó? Mesmo resultado, tá bom? Outra dúvida muito frequente é que o pessoal pergunta para mim, se eu tiver, por exemplo, 3x dividido por 5, isso aqui, por que é igual a 3/5 vezes x, tá? É igual, porque se eu fizer 3/5 vezes x, e x é x sobre 1, não é? E fizer ali a propriedade de multiplicação, multiplica os de cima, 3x, multiplica os de baixo, 5 vezes 1, 5, ele volta no inicial, tá bom? Então, sempre que eu tiver, por exemplo, 5x sobre 13, posso falar que é 5 sobre 13 vezes x, tá? Se eu tiver, por exemplo, x sobre 8, posso falar que o x é 1 vezes x, não é? Sobre 8. Que 1 vezes x volta a ser x. E aí, eu tenho 1/8 vezes x, tá bom? Se for negativo, ele leva o negativo. Por exemplo, eu tenho menos 2 sobre 13 de x é igual a menos 2 sobre 13 vezes x. Ou até 2 sobre 13 vezes menos x, não é? Porque se eu voltar multiplicando, volta a ser o inicial, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só e até a próxima aula.